quadro Prestando Serviços da NA Condomínios, hoje nós vamos receber a explicação da Georgia, que é a diretora da NA, sobre fundo de reserva. Georgia, o que é o fundo de reserva e para que serve o fundo de reserva? O fundo de reserva, como o próprio nome diz, é uma verba que fica guardada e destinada para despesas emergenciais. É uma reserva. Esse fundo ele é aprovado através de assembleia. Geralmente é uma porcentagem em cima do valor do condomínio. Esse fundo tem que ser separado todo mês numa conta poupança e ele só pode ser utilizado para despesas emergenciais. Então, por exemplo, um cano de água que estoura no meio da noite. Eu tenho que fazer aquele conserto rapidamente. Então, sim, eu posso lançar a mão desse fundo para pagar essas despesas. Não posso, então, desculpa te interromper, eu não posso usar o fundo de reserva para investimento. Não pode. Só para emergência. Não pode. Você pode, existem até condomínios que eles têm o fundo de reserva sendo guardado por vários anos e conseguem ter um volume bom, uma grande quantia de dinheiro no fundo de reserva. Através de uma assembleia pode ser aprovado, sim, a destinação desse fundo para uma benfeitoria, às vezes até para uma obra de embelezamento, para uma pintura, mas desde que seja convocada uma assembleia para este fim, com esta pauta e seja aprovado. Aí sim você pode utilizar o fundo de reserva. Do contrário, só para despesas emergenciais. Ok. Relata, você falou de estoura um cano e tal, mas normalmente quais outras despesas emergenciais que podem acontecer? Qualquer coisa que é um portão quebrado, um motor, eu preciso trocar rapidamente. Se o condomínio não tem o dinheiro para ser disponibilizado para aquela manutenção, mas eu tenho esse dinheiro reservado no fundo de reserva, eu posso lançar a mão dele. O que acontece é que logo após a gente tem que convocar uma assembleia, né, e explicar que esse dinheiro que estava no fundo de reserva foi usado para aquela finalidade e nós vamos decidir se a gente vai fazer um rateio para retornar esse valor ao fundo ou se não, se fica aprovado o uso dele não precisa retornar. Então qualquer coisa que caracterize uma emergência e não tendo o condomínio saldo suficiente para pagar aquilo e tendo sim no fundo de reserva, então a gente pode usar o dinheiro. Logo após a gente faz a assembleia. Bom, maravilha, ótimo. A semana que vem nós voltamos nesse quadro, prestando serviços da NA Condomínios. Continuamos falando então de fundo de reserva.